Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre formação dos estados modernos. Professora, a gente já vem vendo esse assunto. Realmente, esse é um novo capítulo, mas esse, na verdade, é a continuação do capítulo anterior, tá bom? Então vamos lá, nós tivemos uma expansão do comércio internacional muito forte. O comércio internacional era aquele comércio que a Europa fazia com territórios fora do continente europeu, principalmente com a Ásia, tá certo? Isso tudo ganhou força no final da Idade Média e proporcionou a consolidação das relações entre a Europa e o Oriente. Esse comércio ele acabou favorecendo o desenvolvimento das cidades italianas, como Gênova, Veneza e várias outras. É, Só que a partir de 1453 houve uma mudança nesse cenário do comércio com o Oriente. Que mudança foi essa? Gente, em 1453, a cidade de Constantinopla ela foi tomada pelos turcos otomanos. A cidade de Constantinopla ela era conhecida como a Porta do Oriente. Então, era através dela que os europeus entravam no Oriente, né, para comprar produtos e revender na Europa. Só que com a tomada de Constantinopla, houve um aumento dos preços dos produtos importados. Por que esse aumento aconteceu? Porque os turcos otomanos eles proibiram a passagem de todos os barcos europeus rumo ao Oriente. Como eles controlavam a cidade de Constantinopla, eles controlavam boa parte do mar Mediterrâneo e eles proibiram que qualquer navio europeu tentasse furar o bloqueio para fazer comércio com o Oriente, tá certo? Então isso vai provocar o encarecimento dos produtos vindos do Oriente, os produtos importados, e vai obrigar os europeus a buscarem uma nova rota de comércio. Lembrando que as rotas por terra, elas eram muito complicadas. Existia sempre o perigo de saques, roubos, né? Existia a questão da violência dos ladrões, e também era uma viagem muito desgastante, eles não conseguiam trazer a mesma quantidade de produto que eles traziam no navio. Então, para eles era muito importante esse comércio com o Oriente através do mar. Então, o que é que eles fizeram? Eles passaram a buscar, né, eles foram forçados, na verdade, a buscar novas rotas rumo ao Oriente, tá bom? Nós vamos ter, nesse processo, alguns eventos que vão ajudar a gente a entender a transformação da vida das pessoas na Europa e também entender a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Lembrando que esse processo ele foi influenciado pela recuperação demográfica, ou seja, a população voltou a crescer, tá certo? Lembra que a população tinha baixado, né, o número de pessoas tinha sido reduzido por causa de problemas como crise no abastecimento de alimentos provocado por secas, invernos prolongados, e também nós tivemos a questão da peste negra, né, que matou um terço da população da Europa, então a população estava bem reduzida. Só que no final da Idade Média a população voltou a crescer. E isso está diretamente relacionado com essa questão da recuperação econômica também, tá certo? Então esse processo ele vai ajudar a gente a entender todas essas transformações que estavam acontecendo na Europa nesse momento. Com isso, nós tivemos a recuperação das cidades. As cidades elas vão voltar a ser importantes, né? E nós vamos ter uma demanda cada vez maior por produtos vindos de fora, produtos importados, tá certo? As rotas marítimas do Mar Báltico e do Mar do Norte, eles vão promover o desenvolvimento comercial, né? Que vai resultar no aumento da produção artesanal, no crescimento de algumas cidades como Gênova, Veneza, Lisboa, Londres e Hamburgo, na Holanda, né? E tá passando uma moto. E essas cidades elas vão acabar se tornando, né, importantes centros comerciais e importantes portos também, tá certo? Então, já que o Mediterrâneo ele estava bloqueado, então o Báltico e o Mar do Norte eles estavam sendo utilizados como rotas alternativas também, tá certo? Nós tivemos uma necessidade nesse momento de cunhar moedas, tá certo? O comércio estava crescendo, comércio com regiões cada vez mais distantes, então era necessário que existisse moedas de troca. Lembrando que antes cada feudo fazia sua própria moeda, cada feudo cunhava sua moeda de metal. Só que agora existia a necessidade de uma moeda única, né? Uma moeda que ela pudesse equilibrar a questão das diferenças de preço. Tá certo? Lembrando que quando cada feudo tinha sua própria moeda, existia uma dificuldade de troca, de câmbio, na verdade, né? Como a gente fala. Existia uma dificuldade de você trocar a moeda ou de você
equivaler os valores. Então, era bem complicado. Então, essa necessidade de moedas, ela vai ficar muito evidente, né? E a maior evidência disso é o aumento da exploração das minas de prata na Europa Central e também a busca de uma rota marítima que os levasse até o ouro do Sudão, lá na África, tá bom? Tudo isso para que aumentasse a produção de moedas. Com isso, nós vamos ver surgir o chamado capitalismo comercial, tá bom? Que é o modelo que hoje em dia nós utilizamos. Ele veio se transformando ao longo do tempo, mas ele é justamente essa questão da lucratividade, tá certo? Lembrando que na Idade Média nós tínhamos uma questão muito restrita, né? A terra era o bem mais importante. Com o capitalismo, o bem mais importante se torna justamente o lucro, tá certo? Então são bens materiais, não mais a terra. Com esse processo, né, de comércio crescendo, essa questão do artesanato crescendo também, nós vamos ver ascender o grupo conhecido como burguesia, que eram comerciantes, artesãos, donos de navio, banqueiros, que eram pessoas que estavam trabalhando diretamente com essas questões que davam um certo retorno financeiro, tá bom? Então, a monarquia ela vai se desenvolver, ela vai começar a crescer, mas ela ainda fazia parte do terceiro grupo, tá bom? Do grupo ali dos camponeses que não tinham direitos. Então, à medida que a burguesia cresce financeiramente, a nobreza, ela vai, a monarquia, ela vai passar a buscar certos benefícios com isso, como empréstimos financeiros, doações, tá bom? Então, com isso, a monarquia, ela, além de se beneficiar, ela vai consolidar o seu poder e, ao mesmo tempo, ela vai reduzir o poder da nobreza, tá certo? Aquela mesma nobreza que mandava na Idade Média. Então, agora, essa nobreza, ela vai começar a perder prestígio e também essa nobreza, ela vai passar a não ter mais tantos recursos financeiros como tinha antes, tá certo? Então, o feudalismo, ele vai dar lugar à questão das monarquias nacionais, que fundaram instituições governamentais para garantir o seu poder. Um exemplo disso, né, que a gente falou no vídeo anterior, é o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela e Leão, que deu origem ao Reino da Espanha, que vai ser o primeiro império da era moderna. Ô, professora, mas o primeiro estado moderno não foi Portugal? Foi. Mas o primeiro império da era moderna foi a Espanha, tá certo? Porque a Espanha ela vai conseguir muito espaço nessa questão das grandes navegações. Houve também, né, com esse processo, né, as monarquias nacionais, elas ganharam prestígio, elas se consolidaram seu poder e conseguiram reduzir o poder da nobreza, tá certo? Então, a burguesia, ela deu um grande apoio para que isso tudo pudesse acontecer. Então, as mudanças na estrutura da sociedade, elas foram provocadas, né, pelo desenvolvimento do comércio, pela consolidação da burguesia, que fez com que houvesse uma circulação maior de dinheiro dentro da Europa, né, uma maior circulação monetária. Houve também com isso um acúmulo de riquezas. Gente, lembrem-se sempre, a questão do capitalismo é justamente o acúmulo de riquezas. E aqui na era moderna, o capitalismo ele estava começando a nascer. Então, aquele grupo da burguesia que trabalhava com o comércio, com essa questão do artesanato, a questão de ser dono de barco, de ser banqueiro, eles trabalhavam com, digamos assim, fontes muito lucrativas. Então, isso vai fazer com que eles acabem juntando muito dinheiro, tá certo? Eles se tornam uma nova elite. Só que lembrem-se sempre que essa nova elite, ela não tinha direitos políticos. Ela tinha dinheiro, mas ela não tinha liberdade política, ela não tinha autonomia política, tá certo? Então, a sociedade, mesmo com todas essas mudanças, ela acabou se mantendo rural do mesmo jeito, tá certo? Então, as cidades estavam crescendo, o comércio tinha aumentado, os estados estavam se consolidando, só que a maioria da população da Europa ainda vivia no campo, tá certo? Ainda dependia diretamente do campo, tá certo? A sociedade, ela manteve a mesma estrutura que existia na Idade Média, aquele grupo dos privilegiados, o clero e a nobreza, sem pagar impostos, ocupando cargos políticos, né, desfrutando de uma boa vida, e nós tínhamos os não privilegiados, que nesse grupo dos não privilegiados a gente vai ter camponeses,
a gente vai ter artesãos, a gente vai ter a própria burguesia fazendo parte desse grupo dos não privilegiados, mesmo que eles estivessem juntando dinheiro, mas eles ainda faziam parte dos não privilegiados, ou seja, eles não tinham direitos políticos, tá certo? Nesse processo, a agricultura ela foi transformada também. Antes, a agricultura ela era uma agricultura de subsistência. A pessoa plantava somente para comer, somente para sobreviver. Só que com o crescimento da população, aumento da circulação de dinheiro, aumento da demanda por produtos, vai fazer com que os proprietários rurais eles comecem a produzir mais alimentos. Esse alimento ele se destinava não só ao consumo interno, mas também ao comércio, tá certo? Então agora existia essa produção voltada para o comércio. Essa produção ela passou a crescer cada vez mais entre o século XV e o século XVI, tá bom? E é nesse processo que nós vamos ter o chamado excedente agrícola, ou seja, eu produzi, tirei o que eu vou consumir naquele determinado tempo, sobrou produto. Então, aquele produto que sobra, digamos, o feijão que sobra, que eu não vou consumir com a minha família, é chamado de excedente. Esse excedente é justamente aquilo que eu vou vender para ter uma certa lucratividade sobre isso, tá bom? Então, esse excedente agrícola ele vai ser muito importante. Outra coisa que vai se destacar muito é a questão do artesanato, tá certo? Lembrando que desde a Idade Média, quem mandava nessa questão artesanal eram as chamadas corporações de ofício, né, com as chamadas guildas, que era justamente um sistema bem rígido, onde professores, aprendizes, né, eles ficavam numa hierarquia muito fechada e essas corporações de ofício, eles controlavam a qualidade do produto, o preço, né, a questão da concorrência, então tudo era limitado por eles. Só que mesmo assim, nós vamos ter um crescimento, né, na parte artesanal. Nós vamos ter essas mudanças acontecendo na parte da produção artesanal a partir do século XVI, principalmente quando artesãos da Inglaterra e de Flandres, né, que é ali a região da Espanha, eles vão passar a produzir produtos, né, produtos feitos de lã, tá bom? Principalmente tecidos, né? Esses tecidos que eles passaram a comercializar depois com outras regiões. Mais para frente a gente vai ver que a Inglaterra ela vai se destacar muito nessa produção de produtos de lã. Esses produtos de lã, eles são justamente resultado do aumento da produção, né, no território dos dois países. Que produção é essa, professora? É justamente aquele momento em que os camponeses eles vão passar a destinar a sua produção, principalmente a criação de ovelhas. Então, nós vamos ter cada vez rebanhos cada vez maiores, e esses rebanhos eram destinados não só para o consumo, mas também para a produção de tecidos. Enquanto os ingleses e a população da região de Flandres se dedicava mais a tecidos de lã, os artesãos italianos eles se mantinham com produtos feitos com tecidos feitos de seda, né, produtos mais finos que seriam revendidos depois como peças de primeiro mundo, tá certo? Então, mesmo assim, mesmo com toda essa questão, né, do controle rígido das corporações de ofício, nós vamos ter uma mudança muito grande na relação entre campo e zona urbana. Por quê? Muitas pessoas do campo, que passaram a não ser mais tão necessárias no campo, elas vão migrar para as cidades em busca de emprego. Lá eles vão passar a trabalhar justamente nessas pequenas oficinas, junto com os artesãos, aprendendo o ofício, tá certo? Essa questão da montagem de oficinas é justamente aquilo que vai fazer com que comecem a surgir as primeiras empresas, as primeiras indústrias, tá bom? Então, a burguesia vai enriquecer com isso, porque essas pessoas trabalhavam em troca de um certo pagamento. E esses burgueses, eles vão passar a acumular capital, acumular riqueza, dinheiro, tá certo? Então, os burgueses, eles conseguiram com isso, não só a questão da arrecadação de dinheiro, mas também alguns direitos. Lembrando que esses direitos, eles eram muito limitados, tá bom? E esses direitos, eles vão vir justamente através do apoio que os burgueses vão dar à nobreza. Então, principalmente a figura do rei, tá certo? Então, com isso, eles vão conseguir alguns direitos. Só que mesmo assim ainda existia na Europa uma desigualdade social muito grande. Certo? Que desigualdade é essa, professora? Se agora a burguesia tinha dinheiro. Não era todo burguês que tinha dinheiro.
tá certo? E mesmo tendo dinheiro, eles não tinham tantos direitos quanto os outros. Então, muitos burgueses acabavam comprando títulos de nobreza para fazer parte da classe dos privilegiados. Mas mesmo assim, existia aquele grupo que era privilegiado, clero, nobreza, e alguns burgueses que compraram títulos, e existia aquele grupo que estava lá embaixo, pobre, um grupo que não tinha direito político, não tinha direito à representação política. Então, era um grupo que ele ficava muito à mercê da vontade das pessoas que mandavam, tá certo? Lembrando que essa desigualdade social, ela perdurou em muitos países durante boa parte da Idade Moderna, tá certo? Um exemplo disso nós temos a França. A França, ela só deixou de ter esses privilégios, de ter essas diferenças em relação a classes sociais somente na Revolução Francesa, tá certo? Meus amores, eu espero que a aula não tenha ficado longa, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores.